Tudo bem com vocês? Voltei e hoje eu vou gravar aqui uma toalhinha, uma pintura em toalhinha. É uma encomenda que eu tenho e eu já vou aproveitar e gravar para mostrar para vocês como que eu pinto. Então, como sempre, eu vou deixar as cores das tintas que eu vou estar utilizando, eu vou deixar listada na descrição do vídeo, e quem quiser ver as cores vão estar listadas, postadas lá. E tanto os números dos pincéis também eu vou deixar lá. Aqui eu tenho um lápis 6B que talvez a gente precise riscar alguma coisa e eu vou utilizar ele. E o paninho para a gente limpar o pincel. Sendo assim, então a gente já pode começar. Nós vamos começar pintando a coroa do ursinho. A técnica que eu já falei, que eu aprendi, né, em um vídeo de pintura, um vídeo anterior a esse, tá para baixo aí, se vocês quiserem ver, é de um pano de prato no tema natalino. Só vocês puxar olhar para baixo, nos vídeos para baixo, que vai estar aí. E eu falei lá que a técnica que eu aprendi é essa. A gente usa o clareador incolor por baixo da tinta para facilitar na pintura, gasta menos tinta, o pincel desliza melhor. A gente faz aqui o pezinho da coroa com o amarelo ouro. A gente puxa um pouquinho a tinta para cima, mas não precisa chegar até em cima não, porque a gente vai descer de encontro com a tinta, usar a branca e descer de encontro com o amarelo. Aqui nesses detalhes menores, quem não tiver muita prática, quem estiver começando e quiser utilizar um pincel de número menor, pode ficar à vontade. Eu estou utilizando esse porque eu já tenho tempo que eu pinto, já tenho mais prática, então para mim eu não tenho dificuldade em utilizar esse pincel maior. Mas para quem tem, pode usar um menor e adaptando conforme a segurança de cada um e utilizar o número mais adequado. Aqui eu pego, quem tiver o pinta-bolinha pode usar o pinta-bolinha, quem não tiver pode usar o cabo do pincel mesmo, que ele é rolicinho e dá para fazer isso. A gente vem aqui, pega a tinta branca e põe um pinguinho aqui na pontinha da coroa. Faz uma bolinha branquinha aqui na pontinha. E como eu falei no vídeo anterior, eu já vou fazendo as minhas pinturas, eu já vou levando elas contornadas. Eu uso o pincel fininho para o número 0 para contorno. Esse pincel, gente, eu achei ele em uma loja, dessas lojas de R$1,99. Essas lojinhas de R$1, de R$1,99. Ele bem baratinho e eu adaptei muito com ele, muito bom. Eu acredito que ele, no pacotinho, na embalagem dele, estava escrito que ele é pincel para desenho em unha. E eu gostei muito dele aqui na pintura de tecido e continuei com ele. Agora aqui nós vamos fazer a nuvem. Que nós vamos preencher toda a parte da nuvem aqui com o clareador incolor, assim como a gente faz na pintura inteira. Antes de pintar, a gente vai colocar como base o clareador incolor. Colocar em toda a parte da nuvem, para a gente vir com a tinta cobrindo. Agora com a tinta azul celeste, azul caribe, gente, desculpa. A gente pega um pouquinho aqui no pincel
e vamos colocando aqui, ó, nessas partes aqui as partes que vão ficar por baixo. As partes que estão por baixo a gente vai colocar a tinta azul em toda ela. Que essas serão a sombra. A gente coloca e espalha um pouco assim. Em toda parte que a parte estiver por baixo, o risco estiver por baixo, aqui a gente vai colocar o azul. Aqui a gente dá uma mescladinha, agora já com o pincel mais sem tinta, a gente dá uma misturadinha na tinta e agora a gente vem com o branco. Aqui com a tinta branca, eu vou utilizar um pincel menor e nós vamos pegando as partes que vão ficar por cima e colocando o branco. Eu vou utilizar o pincel menor, de numeração menor, nessas partes menores, mas dá para utilizar o maior também, gente. Como eu falei, fica a critério de cada um, conforme a habilidade que a pessoa tem com o pincel, de manusear o pincel. A pessoa usa conforme sua necessidade, de usar o maior ou o menor. O que importa é fazer a pintura. E aqui a gente vai puxando o branco. E vamos pegando toda essa parte que vai ficar por cima. Ela vai ficar mais clara. Que é a parte da luz. E a parte de baixo, a parte da sombra, né? Então, a parte da sombra mais escura e a parte da luz mais clara. Depois de seco, quem quiser reforçar o branco, porque o branco depois que ele seca, ele parece que ele some um pouquinho, a cor mais escura predomina quando a pintura seca. Então, quem quiser, depois de seco, dar uma retocada no branco, quem gosta mais claro, com bastante luz, pode vir depois retocando o branco. Aqui a gente vai contornar agora com o sépia. Com a mão bem levinha, nós vamos fazendo o contorno da pintura. Eu gosto de levar já assim pronto, que quando eu termino, o desenho já está todo pronto. E eu gosto também de contornar com a tinta ainda molhada, que eu acho que o contorno fica mais bonito, fica mais uniforme, o pincel desliza melhor, né, com a tinta ainda fresca, molhada. E aqui nós vamos contornando todo ele. Isso aqui é uma encomenda que eu tenho para entregar e a moça pediu o bodyzinho, a toalhinha e a fralda, todas as 3 peças com esse mesmo desenho. E aí eu resolvi gravar para postar aqui para quem quiser ver a técnica que eu utilizo. As cores, geralmente eu gosto dessas cores. Para menino, são essas cores que eu uso. Quando a cliente pede cor diferente, a gente muda. Mas às vezes a cliente só pede o modelo e não escolhe a cor, as cores que quer, né? Então aí eu procuro manter essas cores aqui que eu gosto dessa combinação.
Aqui na fraldinha dele, na fraldinha do ursinho, eu venho... Esse aqui é verde kiwi. Aí eu pego um pouquinho e venho com o verde aqui. Nessas partes mais de dentro. Como se fosse o sombreado. E aí, eu pego o mesmo azul que eu usei na nuvem. Com esse azul, eu vou dar uma mescladinha aqui no verde. Essas são as cores que eu tô usando, gente, mas quem quiser mudar, usar outras cores, fica à vontade, usa criatividade. Não tem que ser exatamente essas mesmas cores, não. Às vezes a pessoa assiste um vídeo e não tem aquelas mesmas cores e a pessoa fica... Não faz porque não tem aquelas cores que foi utilizada no vídeo. Mas não precisa ser as mesmas cores. Pode mudar, pode fazer cores diferentes. Fazendo com cores diferentes, a pessoa vai criando algo diferente ali. O que importa é o capricho, o carinho que a gente obtém na hora de fazer. Aqui a gente pega novamente o cabo do pincel e faz aqui uma bolinha. Sempre que eu vou fazer bolinha, eu uso muito o cabo do pincel. Eu até tenho aquele pinta bolinha, mas eu gosto muito do cabo do pincel, é muito prático, a gente já tá usando o pincel aqui, ele tem o mesmo efeito. O pinta bolinha, ele é bom porque ele tem... o que eu tenho são de 4 pontas. E cada uma é de um tamanho, então a gente tem, né, tamanhos diferentes, opções de tamanho diferente. Mas o cabo do pincel dá super certo. E aqui a gente vai desenhando novamente o desenho que estava por baixo. Fazendo o contorno aqui da fraldinha dele. Já para a peça já sair pronta. Eu vou secar essa parte, eu vou acelerar aqui no secador e vou dar uma paradinha no vídeo para não sair o barulho do secador, para não incomodar, e já volto pra gente continuar pintando o ursinho. Aqui no ursinho, eu vou usar o ocre como base, a gente vai passar o clareador incolor. Vamos com ele aqui. Toda a parte do ursinho aqui que a gente vai pintar agora. Eu vou pintar primeiro aqui a cabecinha dele, para ficar mais fácil para explicar para as meninas que estão começando, que ainda tem um pouco de dificuldade. Eu vou pintar primeiro a cabecinha. Quando eu não tô gravando, eu já pinto ele todo inteiro com o ocre. Então, para as meninas que já têm mais prática, né, pode fazer todo ele de uma vez. Quando eu não tô gravando, eu faço assim, mas aqui gravando, para as meninas que ainda estão aprendendo, que às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade, eu vou fazer assim separadinho. Só a cabecinha dele primeiro, depois eu pinto o restante do corpinho. Vou usar esse pincel maior aqui, que aqui é a parte da cabeça dele, que a extensão é maior. Dá pra gente utilizar um pincel maior. Quem quiser continuar com o pincel menor, pode continuar que vai dar certo do mesmo jeito. Aqui eu vou usar o caramelo. Eu às vezes até uso outras cores para fazer o ursinho, mas nesse aqui eu vou estar utilizando essas cores aqui. Eu pego aqui no pezinho da orelhinha
nas pontinhas aqui de baixo, ó. E a gente vem puxando a tinta aqui e circulando aqui a parte da orelhinha. Eu não chego até em cima não. Aqui eu puxo só até um pouquinho para cima. Venho aqui também nessa parte que vai estar por baixo da nuvem e faço aqui a sombra. Mais escuro, né, que vai ser a sombra. Vem puxando um pouquinho para cima, esfumando bem aqui para misturar, para não ficar a tinta dividida depois que colocar o branco. Aí aqui eu venho aqui nessa parte aqui do focinho dele e passo também aqui do lado de cima do focinho e vou esfumando novamente. Aqui a gente puxa bem a tinta, vamos puxar bastante a tinta para cima até a tinta mesclar bem na outra que tá por baixo. Agora, com o branco, eu vou fazer aqui a orelhinha, a parte branca da orelhinha. Dá uma puxadinha. Vou fazer aqui também a parte do focinho. Com o pincel maior, fazer a parte branca da cabecinha dele. Aqui nós vamos puxando bem a tinta, da mesma forma que foi feito com a tinta caramelo, agora com o branco ao contrário. Para a tinta entrar uma na outra e ficar bem mesclada, bem misturadinha. Que pode caprichar no branco. Eu gosto de uma pintura mais clarinha, apesar que minhas pinturas são bem coloridas, mas eu gosto mais clarinha. Para isso a gente capricha no branco, pode usar o branco sem dó. Aqui a gente vai aproveitar que a orelhinha já tá com o clareador incolor e nós vamos fazer a parte da orelhinha. Aqui a gente passa um pouquinho do rosa, esse aqui é o rosa chá. A gente já aproveita para fazer a bochechinha dele aqui. Já faz a bochecha. Aqui puxa um pouquinho do rosa chá. Nós vamos fazer aqui a parte da orelhinha em branco. Quando a gente coloca o branco, dá uma impressão que tampou tudo rosa, mas não tampou não. A hora que ele seca, ele aparece um pouquinho. E como tem a toalhinha aí para menino, tem mãe de menino que não gosta muito de, assim, que carrega muito no rosa. Então eu prefiro evitar, porque a gente nunca sabe, né, se a pessoa vai gostar ou não. E eu já tive reclamação de pessoas que, assim, que às vezes não gostam nem que a gente faz as bochechinhas do ursinho em rosa. Mas fica tão fofinho, tão mimosinho, que eu coloco um pouquinho para dar um ar bem fofinho nele. Aqui agora nós vamos pegar o sépia com o pincel para contorno. E nós vamos fazer os pelinhos, o contorno aqui puxando os pelinhos dele. Tem pessoas que fazem o ursinho lisinho, só contorna ele lisinho. Eu gosto de fazer ele peludinho. E aqui no focinho dele, a mesma coisa. Sempre com a mão bem leve, gente. Pode... Eu tô procurando fazer mais rápido aqui pro vídeo não ficar muito longo, para não estender demais. Mas podem fazer tranquilo, devagar.
vai parando o vídeo, vai voltando para tirar as dúvidas. Eu tô fazendo mais rápido aqui porque eu já tenho prática e também para o vídeo não ficar longo, para mim não precisar depois editar o vídeo, cortar pedaços, acelerar, né? Então eu prefiro já fazer aqui na velocidade assim que eu já tenho prática, que eu já tô acostumada. Mas as meninas aí que estão aprendendo, estão começando agora, pode fazer com calma, devagarzinho, bem feitinho, caprichadinho. Aqui o cabelinho dele, a gente vai puxar aqui uns fiozinhos. Eu não risco, eu puxo aqui uns fiozinhos aleatórios, mas quem não tem prática e quiser usar o lápis para desenhar os fiozinhos e depois pintar por cima, do jeito que a pessoa se sentir mais segura. Que eu faço um risquinho no narizinho aqui, faço um pinguinho branco na bochecha para dar um brilho e já pego o branco e já puxo uns fiozinhos brancos no meio aqui do cabelinho dele. Os olhinhos, eu vou riscar, mas eu não tenho costume de riscar não. Eu vou riscar aqui só para ficar mais fácil para explicar. Eu não tenho costume de riscar porque eu pinto muito esse desenho e já estou acostumada, já tenho prática, mas para quem não tem, pode riscar para se sentir mais seguro. Aqui agora nós vamos fazer os olhinhos. Com sépia também. Puxar aqui uns 3 risquinhos aqui de cílios e a sobrancelha. Para não precisar parar o vídeo aqui agora e secar essa parte, eu não vou passar o clareador aqui para não pegar aqui ainda o contorno, que ainda a tinta tá molhada, tá fresca. Então eu vou continuar. Quem quiser secar e continuar já por inteiro, já pode. Eu vou continuar daqui do bracinho para trás para deixar essa parte secando, depois a gente volta nela. E aqui já preencher todo esse restante do ursinho, que nós já vamos fazer esse restante aqui, depois a gente volta e faz o bracinho. Aqui com o ocre ouro, vamos preencher aqui o corpinho. Puxando até aqui, ó, até aqui nesse detalhe da patinha. Aqui a gente vai deixar que aqui é outra cor. Deixa eu tentar fazer essa parte aqui com cuidado, que eu já levo ela toda junto, para não precisar voltar aqui depois. Quem quiser, quem estiver acompanhando e quiser secar a parte da cabecinha para fazer isso aqui, pode secar. Eu vou fazer com cuidado aqui e já vou levar junto, pintado tudo junto, que a gente já termina o ursinho.